Bom, bacana. O básico para elaboração de cronograma, esse é o básico do básico, tá? Determinar os marcos, estabelecer precedência de atividades junto com os marcos, estimar o esforço e alocar recursos. Esse é o básico, mas muita gente não faz. A maioria dos cronogramas, sobretudo aqui no Brasil, o pessoal não aloca recursos nas atividades. Mas, Rivaldo, a gente também faz assim lá na empresa e tal, eu não aloco recurso. Aí a pergunta é a seguinte: então, meu amigo, como é que você chegou àquela duração daquela atividade? Considerando que a duração da atividade é igual a equaçãozinha, tá? É linear, inversamente proporcional. A quantidade de esforço requerido para desenvolver a atividade dividido pela quantidade de equipes. Então, se eu tenho 1.000 horas para executar aquela atividade de esforço, dependendo da quantidade de equipes que eu for alocar, aquela duração ela pode ser variável, e, na verdade, vai ser variável. Então, estimar esforço é uma informação importante do seu projeto, né? Onde você fez o dimensionamento através da estimativa dos seus custos, né? Considerou as produtividades, que aquele esforço é fruto de produtividade, e depois você fez um trabalho de engenharia para poder determinar as durações. Eu chamo de engenharia porque você vai alocar uma quantidade maior ou menor de recursos de acordo com o prazo que você deseja estabelecer para o seu projeto. Na verdade, o que você está falando dessa engenharia é dimensionamento dos recursos. E o dimensionamento de recursos vai sair daqui. Veja a importância de você alocar recursos nas atividades com os esforços correspondentes, porque a partir daí você vai ter um histograma de utilização de recursos. Histograma esse que foi dimensionado, que tem uma lógica racional por trás disso, tem uma fundamentação racional. Então, a grande maioria não faz isso, tá, gente? Alocar esforços e alocar recursos, tá? Como é que eu posso resolver isso? Porque não é tão simples assim. O Alex Amarante é o cara que resolve isso. Ele, na verdade, ele faz isso há muitos anos mesmo. E agora ele já está... Eu pedi permissão para o Alex para falar sobre isso, né? Agora ele já lançou um curso e tudo mais, que você consegue fazer a alocação dos recursos, importando as composições do custo do SINAP. Olha só que legal. E você já aloca todos os recursos nas atividades. Isso daria uma trabalheira danada, e agora o Alex, há muitos anos ele vem fazendo isso, ele facilita com a macro, né? Então você pode fazer isso também. No Primavera, eu confesso que eu não sei como é que a gente pode fazer. Eu já vi o pessoal no Primavera importando as composições de custo lá através de uma planilha Excel. Alguém iria fazer algum comentário, não? O Primavera dá para ter uma planilha, eu não sei como é que está o banco de dados hoje, mas quando eu trabalhava com o Primavera, existe uma planilha que é um aplicativo, é um SDK, né, que é como se fosse uma comunicação Um VBA, né? do Excel com o Parecido, né? Primavera, o banco de dados. E Isso. aí, essa planilha ela já tinha alguns códigos e tudo, você carregava todos os recursos, aí apertava no botão, ele alimentava o banco de dados do Primavera e aparecia lá no cronograma tudo direitinho. Excelente, excelente. Então, eu não sei, como o Crisóstomo disse que não sabe como está agora, mas tem muita gente que está em busca disso, né? Isso é importantíssimo, né? Tá ótimo. Muito obrigado, Crisóstomo. Então, na medida que você estima esforço e aloca recursos, a duração da atividade vai surgir naturalmente, tá? Então, com isso, eu vou calcular as datas e verificar o seguinte: será que, com os recursos que eu dimensionei, eu consigo entregar o projeto no prazo contratuado, ou no prazo contratual, com a data que o nosso cliente deseja? Sim ou não? Se não, eu preciso analisar os histogramas, fazer nivelamento de recursos, tá? Para trabalhar com essas datas, e ao final, não exatamente ao final, talvez eu precise realocar recursos, se for preciso. Ou se for preciso, porque a minha necessidade é cumprir a data desejada. A data desejada que está estabelecida em contrato, né? Eu vou deixar de colocar a data desejada, não vou falar isso, mas a data requerida, que consta no meu contrato. Bom,
realoco o recurso ou não, de redimensiono o recurso ou não, e eu fico analisando se a data vai ser cumprida ou não. Enquanto eu não conseguir cumprir essa data, a recomendação também é que deixe uma pequena buffer, uma pequena folgazinha, porque a gente sabe que cronograma é aquela história, né? O mundo é cruel, né? Isso tudo pode acontecer. Se você fixar uma determinada data e essa data não for cumprida, depois você vai ter problema lá na frente. Então, eu sempre deixo uma margenzinha, vamos chamar de segurança, tá? Então, ao fazer isso, você está satisfeito, você analisou o histograma, analisou o recurso, redimensionou, verificou as datas todas, tá legal, senta junto com o teu cliente, ó, fulano, depois de um trabalho bacana aqui, em cima do meu cronograma, quase que hercúleo, vamos chamar assim, eu estou lhe apresentando o cronograma dessa forma. Chegou a um acordo e os dois concordam em salvar a linha de base. Os dois assinam junto, tá? Há uma certa corresponsabilidade do cliente também nesse processo, tá? Então, salvar a linha de base. Ah, Evaldo, salvar a linha de base, para que é isso e tal? Interessante porque eu recebo o cronograma que sequer tem linha de base, tá? O objetivo da linha de base, em outras palavras, na verdade, a linha de base é o contrato que você tem entre você e o cliente em relação ao cronograma, né? E essa linha de base, por se tratar de um contrato, ela deve se evitar mexer, alterar a linha de base. Tem gente que altera a linha de base continuamente, não é o caso, tá, gente? A linha de base é um contrato, é um acordo, consta lá do seu contrato principal, e eu preciso cumprir essa linha de base, tá? Ah, o projeto mudou o escopo todo, não tem problema nenhum. Vai lá para o grupo do comitê de mudanças e tal, entra com pedido de alteração, tá? Aí, aprovada essa alteração, aí você volta, altera aquele trecho da linha de base. Por isso que é importante o cliente concordar, assinar essa linha de base desde o início, tá? Bom, então, essa é a dica, então, são ideias que têm funcionado. Combinado? Dentro desse... gente, isso aqui é o básico da elaboração de cronograma. Alguém teria alguma, digamos, sugestão? Ivaldo, eu não faço assim, Ivaldo, eu faço muito mais do que isso. Veja só, sob o ponto de vista do básico, tá, gente? Alguém tem alguma proposta, alguma recomendação? Justamente para compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Ivaldo, e sobre a definição de turnos, é muito importante também definir os calendários bem certos do que a obra vai requisitar, né, de trabalho. Se eu vou alocar também hora extra, trabalhar aos sábados, tudo isso tem que estar definido. Sim, sim, as durações, elas sofrem muitas mudanças em função do calendário, muito bem lembrado. Aqui, de fato, não temos calendário. Onde é que eu poderia botar o calendário? Aqui, ó, estimar esforço, alocar recurso nas atividades, recurso / calendário, com os calendários correspondentes. Tá bom? Foi o Paulo que falou? Foi, né, Paulo? Isso. Isso. Muito bem lembrado, Paulo. Então, posso botar aqui os calendários aqui, ó. Boa dica também. O próximo curso já vai entrar o calendário. Inclusive, para você fazer simulações, né, até para poder entender qual o calendário mais adequado ao teu projeto para poder chegar nos marcos. De repente, você tem limitações de espaço, você não consegue colocar mais do que 2, 3, 4 equipes no mesmo pacote, alguma coisa do tipo, e aí você tem que mexer no calendário. Né? Então, aquelas 2 equipes lá, eu não consigo ter 3, por exemplo. Então, aquelas 2 equipes lá, eu vou ter que fazer uma simulação com a turma trabalhando 2 turnos. Na verdade, né, seriam 4 equipes, 2 em cada turno, e aí a gente faz essa análise para poder verificar se aquele marco vai ser atingido, e aquilo ser documentado naturalmente, como você fala, na narrativa, e se essa obra for ganha, no caso de uma análise de um projeto, de um orçamento, aquilo ser refletido para a equipe. Olha, aquela atividade, ela só coube, ela só chegou no marco do cliente, que muitas vezes são marcos impositivos, tem alguns, você já deve ter participado, já deve ter verificado, tem alguns contratos que chegam para a gente com marcos quase que impossíveis de chegar. A gente não entende como é que o cara chegou naquilo lá. Ou ele não teve tempo de analisar direito e botou uma data
de partida operacional que ele está no contrato com algum fornecedor grande, ou foi um outro motivo qualquer, mas às vezes tem alguns marcos que falam, para chegar nesse marco aqui, eu vou ter que trabalhar 3 turnos durante 3 meses com tantas equipes, isso é um negócio que fica oneroso demais, né? E aí você começa a perceber que muitos datas, muitos marcos contratuais e alguns contratos que chegam, termos de referência, eles são fora da realidade. Sim. Por isso que é importante você chegar junto ao teu cliente e falar, cliente, ó, eu cheguei nessa data aqui, mas para isso eu precisei usar 3 turnos e tal. Você já vai sinalizando para ele lá na frente que ele vai precisar botar a mão dentro do bolso. Por isso que ele precisa salvar a linha de base com você. Mas o que a gente também fica preocupado é que a gente faz essa análise, ok, identificou, mas aí às vezes o cliente chega, não, mas ninguém veio com essa informação para mim. É quase como se a gente estivesse fazendo um trabalho errado e os outros estivessem todo certo, né? Muito bom, Crisóstomo. Gente, tem um outro aspecto aqui com relação ao calendário. A gente muitas vezes está falando de calendário de recursos, né? Mas muitas vezes nós poderemos trabalhar com o calendário do projeto. Vamos imaginar a construção de uma barragem lá em Belém, Pará, não é isso? Então, tem períodos de chuva, de repente, de 3 meses, que você não consegue mexer um metro cúbico de terra, porque chove. Então, em construção de barragem, muitas das vezes você fica 3, 4, até 5 meses sem poder produzir por conta do período das chuvas. Então, isso é muito importante. Então, muitas das vezes, o camarada faz o cronograma, aí chegou no cronograma, ele entrou no período de chuvas, ele acha que... Mas o pessoal barrageiro já sabe disso, né? Não faz isso, tá? Mas quem for neófito vai chegar no período das chuvas e vai achar que vai desenvolver alguma atividade no período da chuva. Na verdade, a obra quase que paralisa. Você vai fazendo outras atividades acessórias. Mas mexer em terra, fazer desvio de rio, essas coisas, você não consegue, justamente por causa do período das chuvas. Esse nós chamamos de calendário do projeto. Você leva meses e não consegue trabalhar. De 200 horas por mês, você consegue trabalhar, muitas das vezes, 40, 50, 60 horas, e não em determinadas atividades de terraplanagem. No caso, essa atividade específica, você pode fazer calendário específico para determinadas atividades, tá? Aí seria calendário não só do projeto, mas também das atividades. Então, calendário muito importante. Te agradeço, Paulo, por essa dica boa, excelente que você deu, e pela contribuição do Crisóstomo também, né? Obrigado. Você só para finalizar, você falou uma coisa importante aí, que muitas vezes, quando você está analisando um calendário de chuvas, só dá disponível 30 horas por mês, 40 horas por mês. Naturalmente, não deve valer a pena você pensar em alocar a equipe na obra naquele período. Tu tem, na tua experiência, algum limite, assim, poxa, chegou nesse limite, eu já jogo tudo para o mês que tem a partir de tantas horas disponíveis. Tu tem mais ou menos essa prática? Não, eu não tenho, Crisóstomo, falando assim abertamente e de forma simples, um percentual correspondente para jogar para depois. Mas em obras de barragens, obras de terra, em que há chuva com grandes intensidades, você simplesmente não trabalha nada. Porque, por exemplo, em obras de terra, não tem jeito. Se, por exemplo, você tiver um grau de umidade acima de 10%, 12% lá, não tem como você trabalhar. Choveu um dia, mas o dia seguinte não choveu. Mas, em compensação, a umidade do solo não te permite trabalhar. E como chove continuamente, vai ser aquele período inteiro, tá certo? Sem trabalho. Então, você posterga direto, não tem jeito. Não adianta, não, vou esperar não chover, que eu vou entrar. Não é isso. Tá? Beleza. Eu acho que nesse caso, o Ivaldo, o melhor mesmo é a gente não considerar, e se a gente tiver alguma janela ali, a gente aproveita a janela de alguma maneira, né? E aí a gente pode trabalhar. Eu tinha aí algum exemplo que eu estava numa obra que era na África e tinha realmente uma janela de chuva bem marcada. Então, eu tinha ali pelo menos uns 4, 6 meses que ficava impraticável. Eu não conseguia trabalhar nem no dia, nem no dia seguinte. Às vezes, eram 2 ou 3 dias de impacto pela chuva. Então, ali, a atividade de terra,
pavimento, essas coisas, era uma estrada, né? Então tinha muito impacto, mas as frentes, por exemplo, de concreto, parte de pré-moldados, essas outras coisas, elas andavam. Dá para tocar, dá para tocar. É isso, exatamente isso, exatamente isso. Obra de arte corrente, obra de arte especial e tudo mais, dá para tocar. Com alguma dificuldade, mas dá para tocar. Mas terra não tem jeito. Se tem a janela e a janela não te permite trabalhar, isso tem que estar absolutamente claro no cronograma. Muito boa. Tá? Ia falar, Crisóstomo?